Valores da sabedoria. Em Provérbios capítulo 22, aprendemos sobre o conceito de pobreza e de riqueza. A palavra pobre ou empobrecer aparece 6 vezes neste capítulo e a palavra rico ou riqueza aparece 5 vezes, numa comparação entre ser rico e ser pobre. O capítulo 22 de Provérbios pode ser organizado em 4 partes principais, onde aprendemos sobre a riqueza de valores, do versículo 1 até o versículo 9, sobre a pobreza do coração, do versículo 10 até o versículo 16, sobre o valor do conhecimento, do versículo 17 até o versículo 21, e sobre a nobreza dos sábios, do versículo 22 até o versículo 29. E a pergunta que fazemos ao ler esse texto é: o que você valoriza mais? Quais são os valores da sua vida? Às vezes olhamos para uma pessoa e pensamos que ela é rica ou é pobre, mas isso depende do valor que ela segue. Vamos aprender sobre isso em Provérbios capítulo 22. Primeiramente, o texto fala sobre a riqueza de valores em Provérbios 22, do versículo 1 até o versículo 9. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas, e quem quer guardar a sua vida afasta-se deles. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. O texto inicia ensinando alguns valores que na verdade são riquezas para nossas vidas, como o bom nome, a honra, a honestidade, a generosidade, a justiça. Você educar uma criança, como diz no versículo 6, no caminho que é correto, sabendo que essa é a maior riqueza, a maior herança que ela receberá. Esses são valores para a nossa vida eternamente e jamais podemos perder. Infelizmente, vivemos em um mundo que existe uma inversão de valores. Aquilo que não vale nada, que é fútil, muitas vezes é valorizado pelo mundo. E coisas importantíssimas, valiosas, muitas vezes são esquecidas. Só que o maior valor que temos está aqui na palavra de Deus, onde aprendemos o que é a verdade, o que vem do Senhor para a nossa vida. Isso sim, a sabedoria é valiosa para cada um de nós. E o texto continua falando sobre a pobreza do coração. Em Provérbios capítulo 22, do versículo 10 até o versículo 16. Mande embora o zombador e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Nesse momento o texto faz uma contrapartida, mostrando que o inverso dos valores que são riquezas para nossas vidas é a pessoa que é pobre de coração. E aqui fala algumas coisas que são sinais da pobreza do coração, como a tolice, a injustiça, palavras vãs, a preguiça,
coisas que não trazem resultado algum, não edifica, não tem valor, não agrega à nossa vida. E muitas vezes, queridos, quando caímos na futilidade do mundo, na vaidade, nós empobrecemos o nosso próprio coração. Por isso o texto diz aqui no versículo 11 que precisamos buscar a pureza de coração e abrir mão de tudo aquilo que não tem valor para a nossa vida. Tome cuidado, porque existem muitas coisas que empobrecem o nosso coração, como entulho que é jogado dentro de você. Não aceite isso, porque o seu coração é valioso para Jesus. Agora o texto fala sobre o valor do conhecimento. Em Provérbios capítulo 22, versículo 17 até o versículo 21. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou esta instrução a você mesmo. Por acaso, não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimento? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. A partir do versículo 17 do capítulo 22, o texto traz uma coletânea de 30 provérbios dos sábios, que são agrupados aqui nesse texto até o capítulo 24, versículo 22. E ele chama para adquirir o conhecimento. Essa expressão é muito usada em Provérbios como um conselho, como se os pais pudessem investir em seus filhos para que eles tivessem o saber. Então o texto faz uma sequência de ensinamentos que tem perguntas e respostas e comparações da sabedoria para a nossa vida. Realmente, o conhecimento é valioso. Se você não sabe de algo, você está enganado, você está sem saber o que fazer. Mas quando você tem o conhecimento, você está preparado para enfrentar aquela situação. Então o conhecimento é algo precioso, valioso em nossa vida. Não importa se a pessoa é rica ou ela é pobre. Se na verdade a pessoa não tem conhecimento, ela está vivendo uma pobreza do saber. Mas a maior riqueza é o conhecimento, e o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Por fim, o texto fala sobre a nobreza dos sábios, em Provérbios 22, do versículo 22 até o versículo 29. Não roube o pobre, porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com o que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis e não estará a serviço da plebe. Nesse trecho encontramos os 5 primeiros conselhos de uma série de 30 provérbios da sabedoria. E ele faz a comparação entre pobreza e riqueza, mas na verdade trazendo valores da nobreza. Não importa se a pessoa é pobre ou se ela é rica, mas sim se ela é nobre. E onde encontramos essa nobreza? No conhecimento, na sabedoria. E então o texto traz vários conselhos, falando sobre você tomar cuidado para não cometer injustiças contra o pobre, tomar cuidado com as suas palavras, com as companhias que te influenciam, ter cuidado para não se precipitar, se comprometendo,
também para não desrespeitar as pessoas e tudo procurar fazer com habilidade, fazer sempre o seu melhor. Esses conselhos nos ensinam a buscar a sabedoria. Isso enobrece, enriquece a nossa vida. Isso sim é valioso para cada um de nós. Não importa se você é rico ou pobre, se nos conceitos do mundo você tem muito ou pouco, o que é importante é que Deus te ama e Ele quer colocar algo valioso em sua vida, em seu coração, que é a sabedoria que vem da sua palavra para cada um de nós. Algumas lições que aprendemos em Provérbios 22 nos ensinam sobre valores grandiosos para a nossa vida, sobre um coração empobrecido e também sobre o conhecimento valioso e a sabedoria que nos faz ser nobres. O texto-chave desse capítulo pode ser o versículo 1, que nos diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Isso é deixado claro nesse texto, que não adianta a pessoa acumular riquezas, bens e perder os valores principais da sua vida, como por exemplo, o próprio nome, ser uma pessoa difamada, que não preza pela sua própria reputação, cuida de ter tantas coisas e esquece daquilo que está dentro do seu coração. Mas muitas vezes acontecem situações que tentam retirar de nós os valores que recebemos, através do pecado, de tantas influências negativas ao nosso redor. Mas busque valorizar aquilo que vem de Deus para a sua vida e tome cuidado para não perder aquilo que o Senhor te deu. Vamos orar? Pai querido, nós reconhecemos que a coisa mais valiosa que existe é o Senhor em nossa vida. E a sabedoria do Teu Espírito Santo, revelada em Tua Palavra, nos ensina cada dia mais a valorizar aquilo que o Senhor nos dá. Pai amado, faça isso com cada um de nós. Nos ensina, Senhor, a buscar entender o Teu querer e a Tua vontade e a deixar tudo aquilo que não é do Senhor para cada um de nós. Não importa, Senhor, se o Teu filho é rico ou ele é pobre, segundo os conceitos humanos, mas nós sabemos que cada vida é preciosa para o Senhor Jesus. E assim nós dedicamos o nosso coração e a nossa vida para Ti, em nome de Jesus. Que Deus nos conceda o maior valor, que é a sabedoria.